Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Vinícius Antunes de Proença, escrito por Galahal, revisado por Leafar e narrado por Roqueiro Libertário. Chegou a hora do Brasil ter um banco central independente? Estamos agora no meio da crise do corólio, num problema crescente causado pela febre de Wuhan, unida ao impasse da Rússia com a OPEP. Ainda não sabemos quando será o ápice dessa crise e cada vez mais os tentáculos do Estado se esticam utilizando o preceito da possível futura recessão econômica para justificar suas ações. Alguns bovinos estão loucos no estatismo. Qualquer coisa é preceito para berrarem aos quatro ventos por intervenções, seja na economia, na liberdade de ir e vir ou nas disponibilidades que regulam o Estado. Vemos cada vez mais pessoas pedindo para que o teto de gasto seja deixado de lado durante a crise. Uma concepção deveras burra, pois a única forma de arrecadação do Estado é a compulsória. Dessa maneira, se aumentarem os gastos públicos agora, as pessoas terão que pagar essa conta no futuro, além do fato de que isso abre o precedente para que em qualquer outra crise o teto de gasto seja levantado. Além disso, a definição de crise é a mais subjetiva possível, e dessa maneira é bem plausível que o teto de gasto deixe de existir de qualquer jeito. No meio de toda essa destruição, eis que surge uma luz. O senador Plínio Valério criou um projeto de lei complementar que dita sobre a autonomia do Banco Central. O tal projeto já passou pelo plenário do Senado e agora está esperando o recebimento de emendas. Mas e aí? O projeto é bom ou é ruim? Ele é um passo minúsculo no caminho da liberdade. As partes mais interessantes no decreto de 5 páginas são as tentativas de inibir o controle da administração do Banco Central pelo Poder Executivo. No primeiro artigo, o Conselho do Banco Central terá 9 membros, sendo um deles o seu presidente, todos sendo indicados pelo presidente da República e serão, teoricamente, brasileiros que saibam economia. Até aí tudo certo. No artigo 2º as coisas mudam, porque o presidente da República, no nosso caso Bulbasauro, não poderia indicar os membros do Banco Central no segundo semestre de seu mandato. Ou seja, decorrido um ano, o biroliro poderia indicar o conselho de pessoas que comporia a diretoria do Banco Central. Nesse caso, diferentemente do sistema atual, os membros do Banco Central podem ter uma recondução ou um mandato duplo, mas devem observar alguns critérios. Qualquer indicado só poderia iniciar o seu respectivo segundo mandato no primeiro dia útil do terceiro ano do segundo mandato do Bonoro, e depois disso, tudo segue no padrão em que os indicados devem ser aprovados pelo Senado. A lei cria algumas blindagens aos membros do Conselho em relação ao presidente. Os membros só podem ser retirados se forem julgados culpados sem que haja possível recurso por decisão do Bulbasauro, com justificativa aprovada pelo Senado Federal mediante votação secreta. A ideia por trás da lei é que o Banco Central possua alguma autonomia formal, que esteja de alguma forma independente de pressões políticas que possam ser feitas pelo presidente. Além disso, a lei permite que mandatos duplos pelo Conselho do Banco Central existam, algo proibido no momento. Diante dessa esquizofrenia constitucional, duas perguntas emergem. Essa lei consegue isso? E esse é o melhor sistema? A resposta é não. Essa independência gerada pela lei é apenas aparente. Por mais que o Conselho não possa ser mandado embora pelo presidente após a iniciação do mandato, ainda assim eles são nomeados pelo mesmo. Não faz sentido que as pessoas esperem que o presidente vá nomear um conselho com indivíduos que pensam de maneira oposta a ele. Não faz sentido que o presidente vá nomear pessoas com as quais ele não mantém uma relação. Não faz sentido que o conselho se rebele contra o presidente quando eles possuem incentivo de permanecerem juntos na manutenção dos interesses conjuntos. Portanto, não, essa lei não resolve o problema. Contudo, ela cria uma barreira, e isso é bom. Toda barreira para intervenções estatais são boas, porém essa barreira deve ser enxergada como o pequeno empecilho que é. Ela é basicamente uma cerca de 30 centímetros de altura, que qualquer adulto consegue andar sobre. Ela não deve ser vista como uma barreira intransponível do controle do Poder Executivo em relação ao Banco Central. A independência do Banco Central é defendida pelo Bulbasauro e pelo Chicago Boy da galera, Paulão Guedes. Tal independência já foi severamente criticada pela turma do Lula nas eleições de 2014, na qual um comercial cômico mostrava comida desaparecendo na mesa dos pobres e aparecendo na mesa de banqueiros. Mas deixando as palhaçadas de lado, bovinos podem perguntar: por que a autonomia do Banco Central é algo que a galera socialista não quis abrir mão? Como a maioria esmagadora dos espectadores do canal já devem bem conhecer, e sem querer ser chato ou estender o assunto, vamos apenas comentar da forma mais simplista e básica possível.
O Banco Central pode baixar a taxa de juros e diminuir a quantidade de reservas que os bancos têm que deixar com ele, permitindo assim que os bancos criem quantidades cada vez mais massivas de dinheiro e joguem na economia. Essas toneladas de papéis coloridos entrando na economia têm um efeito a curto prazo de incentivar investimentos e negócios, o que os políticos depois usam em suas campanhas alegando que magicamente fomentaram a economia criando milhares de empregos. Depois isso gera um crash que estamos sentindo na pele e que muitos culpam erroneamente pela febre de Wuhan. Logo, esse é o problema. O Banco Central foi feito para que o governo possa constantemente adulterar a economia e essa proposta de lei não limita esse problema. Mas então, como poderíamos limitar o problema? Vamos falar da adoção de um Currency Board. A tradução é Agência de Conversão ou Caixa de Conversão. É o arranjo monetário mais tradicional que existe, mas como raios não se ouve falar dele? Simples, ele retira de fato o poder do Estado de fazer intervenções monetárias, por isso não é comentado. Mas como nós aqui somos libertários, vamos falar como funciona e como pode se adotar tal sistema em Banânia. O Currency Board é apenas uma agência de conversão monetária. A única função que ele possui é a de converter papéis coloridos nacionais em papéis coloridos estrangeiros. O Currency Board não regula bancos, não altera juros, não cria moeda do nada, não compra títulos públicos para promover as safadezas do Estado. Ele só cria papéis e moedas nacionais quando recebe em contrapartida a moeda âncora. Essa pode ser qualquer coisa: dólar, euro, ouro, prata. Esse câmbio adotado será fixo e imutável. Portanto, retira-se do Estado bananês a possibilidade de inflacionar a moeda e deixa outro Estado menos idiota ou ao próprio mercado, no caso do ouro e da prata, que cria essa variação de valor. Dessa forma, o sistema de mercado regularia totalmente as partes essenciais da economia, como juros e valor da moeda nacional. O Currency Board tem a função de trocar essas moedas, sem custo e sem demora. O Currency Board, por definição, tem que manter uma reserva grande da âncora cambial, seja dólar ou ouro, e isso tende a atrair investimentos, pois os investidores sabem que sempre podem trocar para redirecionar seus investimentos caso queiram sair do país. Isso sem falar de como a manutenção de um valor monetário sem flutuações e perdas de valor é ótimo para gerar investimentos. A existência de bolhas se torna quase nula, pois é muito mais fácil criar bolhas quando não se tem o controle da moeda ou dos juros do mercado. Dessa forma, quando o empreendedor exporta produtos, ele recebe como pagamento uma moeda estrangeira, no caso o dólar. O Currency Board então emite uma quantidade proporcional de moeda nacional e envia ao banco desse empreendedor, para que a troca seja feita, mantendo assim a sua reserva de dólares e a quantidade de moeda nacional equiparada de dólares. Esse procedimento ocorre de maneira inversa quando o empreendedor importa algo. Ele troca a moeda nacional, que é destruída, por dólares e manda este para o exterior pelo seu produto. A variação da base monetária em um Currency Board é o que se pretende. Ela é completamente independente de política. Ela é completamente passiva. O Currency Board é extremamente simples para se manter. Ele, por definição, investe apenas em ativos de alta liquidez no mercado da moeda âncora. Por exemplo, um Currency Board que utiliza o dólar como moeda âncora teria aplicações em títulos do governo americano, enquanto um que utilizasse o ouro teria como ativos empréstimos no mercado de ouro de Zurique. Assim, ele deve possuir ativos no país da moeda âncora, pois, para comprar no mercado nacional, ele deve possuir moeda nacional, o que é impossível, já que ele não possui inicialmente a moeda âncora. Ele, portanto, deve necessariamente ganhar em moeda âncora para poder então criar o equivalente em moeda nacional. Os passivos seriam as moedas nacionais que ele emitisse e os custos de trocar notas gastas. Para a adoção de tal estrutura, precisa anunciar que em determinado dia, Banânia vai passar a adotar esse modelo com leis estabelecidas na Suíça. Não podem ser estabelecidas aqui, pois deve-se manter uma independência completa em relação ao estado no qual ele reside. Deve-se estabelecer qual será a moeda âncora e deixar inicialmente o câmbio flutuar. Após um mês, os investidores terão entrado ou saído e não deve haver nenhum controle cambial. Após esse tempo, o câmbio entre a moeda nacional e a moeda âncora será mantido e deve-se realizar a dissolução do Banco Central, pois é assim que se retira o poder de intervenção monetária das mãos do Estado. Não com essa lei que não muda quase nada. Se vamos adotar liberdade, temos que perder a confiança na máfia estatal e passar a observar que a máfia só propõe camisas de força que ela mesma consiga se livrar sozinha. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!